E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu dei uma sumida, muitas coisas para fazer, mas eu vou aproveitar e gravar o vídeo aqui para não ficar tantos dias sem gravar vídeo. É o seguinte, eu não poderia deixar de falar dos assuntos em voga, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do corte de verba, né, de 30% nas universidades. Então, vamos esclarecer essa questão. Muitas pessoas sabem, outras talvez finjam que não saibam, né? Mas é o seguinte, foi constatado que a verba para a educação nas universidades é bem maior que a educação básica, mas o que deveríamos priorizar? A educação básica, certo? Porque já disse, é a base. Então, a educação básica tem que ser bem levada em consideração. Não que nas universidades não sejam, mas se o aluno, né, a pessoa que vai ingressar na universidade, não chega com os ensinos básicos bem arraigados, bem ensinados e bem aprendidos também, né? Enfim, a pessoa não vai conseguir acompanhar os conteúdos da universidade, que são mais complexos, vocês não concordam? Então, a proposta do governo de Bolsonaro é o seguinte: esses 30% serem direcionados à educação básica, para investir melhor na base, certo? Aí muitas pessoas aí chiando, ai, que está desrespeitando a educação, que balbúrdia é desrespeitar a educação, que não sei o quê. Só que não é nada disso. Queridos, se informem melhor. Ou vocês não sabem que a educação básica do Brasil, né, pública, assim, se a gente for ver, não é só a pública, mas, né, vamos centralizar aí na pública, né, especificamente, ela precisa de investimento. Porque eu, na minha época, em 2008, 2009, quando eu fui tutora de língua portuguesa na Universidade Federal de Viçosa, na universidade que eu fiz o meu primeiro curso de graduação, já havia alunos que entravam lá sem saber minimamente escrever um texto argumentativo, né, dissertativo. Eu soube de alunos que entravam na tutoria de matemática sem saber tabuada, gente. Saber tabuada é essencial. Ou será que vocês não sabem disso? Investimento de tese de mestrado com assuntos irrelevantes. O vídeo do Bernardo Kirsten, né? Dando exemplos aí de pessoas fazendo dissertação dissertação tese, acho que é tese mesmo, dissertação de mestrado, teses, falando sobre Felipe Neto, sobre discurso que o Bolsonaro falou de não sei o quê, falando sobre Big Brother, gente. E eu não sei se você sabe, mas a maioria desse dinheiro, desse investimento vai para a União, né? Aí o nosso dinheiro para poder financiar essas porcarias aí, gente. Então, basicamente é isso. Cortar, né, algumas verbas para destinar à educação, para destinar a cursos, né, que tem o retorno. O curso de letras, por exemplo, né, eu não estou dizendo que é um curso inútil, não. Né? É um curso que se relaciona com a educação. Só que dentro do curso a gente tem muitas coisas abstratas, né? Por isso mesmo, vou dar o meu exemplo, que muitas vezes eu não quis participar de iniciação científica, eu preferi ir para a extensão e para o ensino, porque eu pensei o seguinte: eu tenho que pensar em algo que vai dar um retorno, pelo menos uma contribuição para a educação básica, certo? Porque aí eu pude ver, mesmo que em pouco tempo, a realidade da escola, de alguma escola pública, eu pude ter essa vivência, entendeu? Porque muitas vezes os estágios supervisionados, eles são só oferecidos no final do curso. Tá? E muitas coisas a gente aprende assim na vida, na prática mesmo, não é dentro do curso. Então eu vi muitas matérias lá, por exemplo, não que não fossem irrelevantes, mas que muitas vezes eram muito abstratas, entendeu? A gente tem que ser mais prático, pensar em serviço de utilidade pública, né? Eu acho um pouco diferente, igual no caso da contabilidade, que foi a minha segunda formação superior, né? Só que eu fiz em faculdade particular, porque eu já não tinha assim tanta disponibilidade para estudar no ensino público, porque eu já trabalhava, já tinha outras responsabilidades, já estava mais velha, eu me formei recentemente. E nesse caso, assim, eu vi muitas questões relacionadas à lei, à Constituição, ao direito trabalhista, assim, coisas mais
digamos assim, leis, coisas mais concretas, vamos dizer assim, entendeu? Mas não dizendo que eu acho hoje que o curso de letras é algo irrelevante. Claro que não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dando exemplo de disciplinas que são um pouco mais concretas, mais abstratas, enfim. Mas eu acho que isso talvez isso seja comum em muitos cursos, né? Alguma matéria que você não vai usar na prática, né? Infelizmente, isso acontece, né? Que aí, às vezes, você usa só para teoria. Enfim, gente, é isso que queremos? Analfabetos funcionários da universidade? Então parem de chiar, porque a gente teve aquele exemplo lá do Ciência Sem Fronteiras. Ah, foi bom? Foi, mas teve muita, mas muita lavagem de dinheiro, gente. E foi algo que foi a curto prazo. É uma coisa a curto prazo, assim, já acabou o programa, isso é a curto prazo. Nós precisamos de medidas de longo prazo. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que as medidas que o Bolsonaro toma, a gente não tá tendo retorno, porque ele não está fazendo nada. Muitas vezes, porque muitas coisas que ele vai fazer, muitas medidas, são a longo prazo. A gente vai ver o resultado talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos. Né? Vai ser um processo lento, porque ele pegou o Brasil numa situação difícil, né? E eu nem preciso dizer por quê, né? Vocês sabem perfeitamente bem. Então, esse era o recado, né? Um vídeo aqui rapidinho, para falar dessa questão aí dos 30% da verba. Fiquem com Deus e até mais.